Habemus Papam! Eu sinceramente achei que quando eu fosse pelo menos gravar esse vídeo, o novo Papa ainda não tivesse sido escolhido, mas ele foi sim. O nome dele é Robert Francis, ele é estadunidense, mas também tem cidadania peruana, uma vez que ele passou boa parte da sua vida no Peru. O que faz com que, de certa forma, ele seja considerado como o primeiro Papa imigrante, o que é uma coisa bem importante considerando o cenário atual do mundo. Durante todo esse momento de seleção do Papa, nós passamos por memes, campanhas eleitorais divulgadas no TikTok e em outras redes sociais e conhecemos melhor alguns dos cardinais que possivelmente poderiam sair papas desse conclave. Tudo isso ganhou ainda mais repercussão graças ao filme de 2024, Conclave, que foi um filme super premiado e bastante indicado ao Oscar, levando por melhor adaptação. Embora ele merecesse muito, mas a gente sabe que o Oscar de 2025 foi meio... Tudo isso ficou muito iconográfico nesse momento histórico, porque sim, a seleção de um novo Papa é um momento histórico para o mundo. E não é de hoje que a Igreja Católica tem toda essa influência. Na época do feudalismo, por exemplo, ela ocupava a primeira camada da pirâmide social. Até hoje, as decisões da Igreja Católica são extremamente importantes, porque elas afetam várias pessoas. A maneira como os católicos passam a viver, passam a tratar as outras pessoas, também reflete muito do que está vindo do Papa. Então, a expectativa de que esse governante fosse uma pessoa que, ao menos, continuasse um pouco do legado do Papa Francisco, que foi um Papa muito ativo socialmente, que fez muitas coisas importantes e que renovou a Igreja Católica. E se você fica curioso para saber o que é verdade ou não que se passa no filme Conclave, eu vou te ajudar a entender um pouquinho. Agora talvez fique mais fácil porque o conclave realmente acabou. Basicamente, tudo começa com a renúncia ou a morte de um papa. O Papa Francisco, o último papa, por exemplo, ele foi ordenado papa depois que o Papa Bento XVI renunciou. Então, eles coexistiram por um bom tempo. Tem até um filme chamado Dois Papas, que é muito legal, eu também indico se você gosta do assunto. Ele aprofunda muito as personalidades dos dois e fala um pouco assim, de uma forma meio que imaginada, mas ainda assim retratando como que cada um deles lidava com certos assuntos. O filme Conclave foi baseado em um livro, então ele tem muitas camadas, muitas personalidades. Acredito que não deve ter sido nada fácil para o diretor transformar isso num filme. E desde o começo é uma obra que você fica impactado com os visuais. No começo da história, a gente acompanha um cardeal que descobre que o Papa morreu. E ele parece ser bem próximo do Papa, né? Já que ele e outros cardeais comentam sobre como ele era, sobre a falta que ele vai fazer e inúmeras coisas. Outro detalhe é que esse cardeal que está em destaque é decano. Nesse caso, é ele que é responsável pela organização tanto do funeral do Papa quanto do conclave. Aqui a gente não tem um destaque muito grande para o funeral do Papa, a gente não vê muito como que isso acontece. Na história, isso não tem tanta importância. Já que depois da morte do Papa, a gente já vai direto para os preparativos para o conclave. Nesse momento em que a gente observa a morte do pontífice, né, no filme, dá para perceber que já existem alguns conflitos ali, né? O cardeal Lawrence, né, que é o protagonista, ele tem uma boa afinidade com o cardeal Bellini, que parecia ser o mais próximo de todos os cardeais ali com o Papa. E tem um terceiro cardeal, que é o Tremblay, que ele já tem um ar assim, de que ele é uma persona não grata ali para esses dois. E entre também o Monsenhor, que auxilia o Lawrence, como também para o arcebispo, que auxilia ele também. Então a gente não sabe muito o que pensar, né? Não entende muito bem o que está acontecendo ali, mas a gente já vê que existem alguns pequenos conflitos. E uma das críticas que eu vi bastante sobre esse filme é que a igreja não é assim, não é extremamente político. É verdade, a igreja não é totalmente política, mas dizer que não existe política ali é um ledo engano. Afinal de contas,
todas essas questões, como os ideais de um cardeal, ou a maneira como ele se porta, o que ele prega, né, é decisivo para a escolha dele como papa. Claro que a gente não sabe exatamente o que acontece lá, e o filme também, porque são apenas informações soltas, jogadas, né? Foram entrevistados alguns cardeais também para que a história fosse composta. Mas não tem esse compromisso com a verdade, né? Porque é uma obra de ficção, não é um documentário. Então a gente pode entender, a gente pode sim consumir a obra entendendo que ela é ficcional, mas ao mesmo tempo ela traz sim algumas coisas que são reais. É bom saber diferenciar isso, porque muitas vezes nós precisamos de referência sobre as coisas. Por exemplo, em alguns momentos históricos a gente se baseia em coisas da cultura pop. Nesse caso foi o conclave. A gente vê que o conclave está prestes a acontecer, então a gente busca no filme entender algumas das coisas que estão acontecendo ali. E não necessariamente a gente vai tirar que tudo aquilo é verdade, mas isso pode servir de influência para que a gente busque mais conhecimento sobre determinados assuntos, já que a história fica gravada na nossa mente e se a gente gosta dela, a gente fica mais suscetível a consumir conteúdos semelhantes. A gente vê que o cardeal Lawrence está carregando um fardo muito pesado, né, de ter que administrar tudo isso. E a gente vê algumas discussões dele com os outros cardeais que são próximos a ele sobre essa questão dele ser tão administrativo, né. Ele comenta também com um dos amigos que ele gostaria de se afastar, né, do posto de cardeal e servir em outro lugar, mas o Papa até então não teria permitido que ele fizesse isso. Então ele tá com um fardo muito pesado de uma coisa que ele não gostaria de estar fazendo. Outra coisa que a gente percebe é que ele tem uma certa dúvida quanto à própria fé. E para ele isso é uma questão muito significativa, né? Tendo em consideração o posto em que ele tá. Mas ele faz todo o planejamento, né? A gente vê que tem muitas questões ali que devem ser levadas em consideração. Afinal de contas, o conclave é um momento de clausura para todos os cardeais que vão participar ali, então tudo tem que estar muito bem feito, né? Tudo tem que estar muito bem pensado para que eles não tenham contato com o exterior, então ele que tem que se responsabilizar por todas essas coisas. Claro que ele tem muitas pessoas que estão ajudando ele, principalmente o Monsenhor, né? E o arcebispo, que estão sempre ali com ele. E para você conseguir diferenciar um arcebispo e um monsenhor, eles geralmente usam batinas um tom de roxo. Então, eles usam roupas bem parecidas. Já os cardeais, eles usam vermelho. Isso é interessante falar porque o vermelho que a gente vê nesse filme não é exatamente a mesma cor de vermelho dos cardeais da Igreja Católica real. Né? A própria figurinista do filme falou que ela escolheu isso porque o tom de vermelho dos cardeais ele fica um pouco cansativo. E de fato é um tom de vermelho muito forte e talvez não seja tão atrativo para você assistir. Mas o tom de vermelho que é colocado no filme, ele é bem interessante. É bem parecido com esse casaco que eu estou usando aqui, inclusive. É um tom de vermelho muito bonito. O caimento das roupas também é bem diferente das roupas que são usadas na Igreja Católica, né? Se eu não me engano, é de uns séculos atrás que essa vestimenta se assemelha mais do que com a atual. Eu acho, sim, icônica, tá? Claro que as roupas da Igreja Católica, elas têm muito significado e elas são muito bonitas também. Elas representam muitas coisas, elas refletem muitas coisas, elas têm uma carga histórica também muito forte. Então é muito bonito ver isso nesse filme, principalmente com essa dedicação, né, nesses detalhes pequenos, como as cores, por exemplo, né. Isso a gente consegue ver também na roupa das freiras, que tem um caimento impecável, uma roupa que dificilmente você vai ver uma freira com uma roupa daquela qualidade. Não tô falando que as roupas das freiras são ruins, mas a grande maioria delas, principalmente aqui no Brasil, não sei se é uma coisa comum a todas, mas tem um voto de pobreza, né. Acaba que isso reflete também no estilo de roupa, no tipo de roupa que elas usam, e aqui no filme não. E é muito importante também a gente ver o papel das freiras nesse filme, que elas estão sempre no escanteio, assim.
elas não têm um enfoque muito forte, porque o filme é completo, cheio de homens, porque os cardeais são todos homens, né? Claro, para você ser papa, para você ser padre, e todas essas funções de liderança dentro da igreja são todas representadas por homens. E a princípio isso parece muito solto, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que incomoda, né? Você vê as freiras ali o tempo todo numa atividade mais servil, né? De cozinhar, de resolver os problemas do alojamento. Isso fica muito reservado para elas. E de certa forma o Lawrence também é meio que encarregado, né? Só que ele fica com um papel muito mais administrativo, muito mais de dar as ordens. E então isso faz com que ele tenha um contato maior com essas freiras também, de certa forma, mas não é aquela coisa assim, não são amigos, não são tão próximos, é uma coisa cordial. E aí vai chegando o dia do conclave e os cardeais vão chegando lá, né, vão se juntando. E aí a gente já começa a perceber que existem algumas separações ali, entre as opiniões dos cardeais, né? As opiniões deles interferem muito com quem eles interagem ali. E eu acho que isso faz muito sentido também na realidade. Eu não sei se isso acontece mesmo na Igreja Católica, mas eu acredito que faça sentido, porque uma vez que você tem um ideal mais semelhante com outra pessoa, vai ser mais fácil de conviver com ela do que com outras que têm uns ideais mais diferentes do seu, né? Porque aí você vai viver muito em conflito. Isso é bom, porque faz com que se questione muito todas as questões e se mantenha ativo, né, nessa busca sempre por melhorias, mas ao mesmo tempo gera essas questões de conflito, né? A gente viu durante essa campanha do conclave que tudo isso era muito importante. O quanto que um cardeal é considerado liberal, o quanto que ele é considerado conservador e o quanto que isso vai afetar a relação dele com os países, né? Porque ele é também um representante de um país. O Vaticano é um país, o menor país do mundo, mas sim, é um país também. Então ele tem um papel de liderança também, além da igreja, um papel de liderança de um país. Então é necessário que ele tenha uma boa relação com os países. Cada país vai querer ter uma boa relação com o Papa, né? Porque uma porcentagem X daquela população dá muitos ouvidos a ele. Então é como se ele representasse essa parcela da população fora mesmo dos muros do Vaticano, né? Não é como se ele realmente faz isso. E todo mundo muito preocupado, algumas pessoas mais conservadoras preocupadas que o próximo Papa fosse alguém que seguisse ideais mais conservadores, as pessoas mais liberais também preocupadas que o próximo Papa seguisse os passos do Papa Francisco, né, que isso não mudasse, já que foram decisões feitas com tanta dificuldade. E aí tá todo mundo se organizando, né, todo mundo tentando chegar em algum consenso. Existe uma tentativa de campanha ali entre os cardeais, né? Existem os cardeais de direita, entre eles um que eu acho icônico. Eu não gosto das opiniões dele, discordo totalmente, mas eu não tenho como negar que ele é um divo icônico, o Tedesco. Ele fuma todos os cigarros do filme, inclusive tem uma cena que a gente vê um punhado assim de cigarros. Eu acredito que foi ele que fumou todos eles. E se ele fosse papa, não ia durar muito, né? Mas ele é um personagem muito bem feito. Ele é um personagem vivo, praticamente, assim. Porque ele tem opiniões muito fortes, mas ele tem um jeito de ser muito forte, muito italiano, de bater no peito, de falar sobre a origem dele, de querer a igreja da forma tradicional. Então, esse papel dele é muito bem construído, inclusive pelo ator também. Eu acho que esse filme, em questão de elenco, assim, ele é impecável. Porque o próprio protagonista também, o Cardeal Lawrence, né, o Ralph Fiennes, eu não preciso nem falar que ele é um grande ator, um ator incrível, que entrega essa questão de dúvida, essa questão de conflito, com um simples olhar, uma simples forma de ver o que está acontecendo ali, de agir também, e ao mesmo tempo de dar muito espaço para os outros personagens, assim como o Tedesco. Aí a gente tem o Bellini, né, que eu já citei, que é um grande amigo do Lawrence, inclusive. Ele é bem interessante, ele parece ser um cardeal muito amigável, né? Ele tem essa vibe, assim, muito
muito sociável, muito alegre, feliz, contando piadas, muito sentimental também. Ele tem uma personalidade que também chama muita atenção. Nós temos o arcebispo também, que apesar dele aparecer pouco, ele tem um papel assim muito significativo, né, que ele tá sempre trazendo informações pro cardeal Lawrence. Nós temos o Tremblay, que é uma espécie de personagem incógnita, né, que você não sabe muito bem o que ele tá fazendo, mas ele não parece ser muito bom, mas ao mesmo tempo ele não tem o mesmo ar vilanesco que o Tedesco tem. Então são muitos personagens com muitas camadas. E também, por outro lado, nós temos a irmã Agnes, que é uma pessoa que fica em silêncio a maior parte do tempo, que demonstra muito esse silenciamento das mulheres dentro da igreja, que elas não têm muita voz ativa, elas não participam de lideranças na igreja, né, de uma forma mais representativa. E isso é muito bem ilustrado, mas que atriz maravilhosa. Ela aparece pouquíssimo no filme, pouquíssimo mesmo, gente, não tô exagerando. E mesmo assim, ela foi indicada da melhor atriz coadjuvante. Então, assim, eu acho que isso é um grande reflexo. Não que o Oscar seja lá grandes coisas pra você fazer uma reflexão sobre isso. Mas ela tem mérito, sim, nessa indicação. Ela tem mérito na atuação, inclusive. Acho que outro personagem que dá pra gente falar também é o ADM, né? Que também é um dos conservadores. E a gente chega no ponto dele, né? Vamos seguir com o filme. E o Lawrence, né, se dando muito bem com muitos dos cardeais, ele conversa, né, faz aquela vista grossa, dá uma olhada nas coisas. E aí, de repente, né, ele é avisado que chegou um cara afirmando que é um cardeal. E que o Papa fez ele cardeal antes de morrer, mas que, enfim. E aí, quando ele vai ver, né, era um cara que era arcebispo de Cabul, não qualquer cara, né, ele era já um arcebispo, já era alguém que estava em missão, um cardeal mexicano, né, que estava ali em missão, num lugar de muitos conflitos religiosos, de guerras, enfim, um lugar muito perigoso para estar. E aí ele entende, né, que o Papa provavelmente tomou essa decisão de nomeá-lo cardeal em segredo, que é chamado de impectore, porque ele corria risco, né? Então ele poderia ser perseguido por causa disso, de fato. Então, como eu falei, vou trazer alguns fatos aqui que realmente acontecem na Igreja Católica. Sim, é possível que um cardeal seja nomeado impectore, mas como no filme, isso seria impossível. Por exemplo, se o Papa morreu e não tornou isso público, ele não disse isso para mais ninguém, não foi sabido pelos demais cardeais. Então, isso não seria aceito, né? Não sei se foi um erro, mas tem toda uma liberdade artística, né, na história. Eu acho legal, porque isso traz um pensamento, né? Esse cardeal ali naquele lugar. Realmente seria difícil um cardeal que vivesse num lugar tão incerto. E, enfim, já existe muita insegurança, né? Sem que ele seja uma figura tão forte da igreja, imagina sendo. Ele vê isso com uma certa resistência, né? Ele fica... no começo ele não considera muito isso, né? Mas depois ele entende, né? Ele conhece muito bem o Papa e ele sabe que isso é uma coisa que ele faria. Então ele leva, né, o cardeal até o refeitório onde os cardeais estavam e apresenta ele, e ele faz uma oração com todos ali. E esse cardeal se chama Benítez. Ele é bem carismático, né? Ele não fala muito, não aparece muito também, mas ele tá ali, né? Um cardeal, enfim. Então a gente vê que estão sendo formados grupos, né, campanhas. O Tedesco fala muito sobre a questão da linguagem, né, que geralmente os cardeais, pelo menos ali na história do filme, de país X vão se juntar entre si porque eles falam a mesma língua. E nesse momento a gente pode entender também que essa questão de falar a mesma língua, como eu falei antes, né, sobre ter os ideais parecidos, é meio que uma reflexão disso, né, porque a gente vê que eles já começam discordando entre si de certas coisas. Então falar a mesma língua tem uma ambiguidade na história, porque ele tá falando também da linguagem, obviamente, que isso é muito importante, mas a gente sabe que os cardeais, eles falam várias línguas, né? Eles precisam saber falar latim para conversarem entre si, né? Porque muitos são de países muito aleatórios, assim, que têm linguagens completamente diferentes. Então, eles precisam ter uma língua una em comum.
Eles falam várias línguas, mas, claro, sim, tem essa questão da língua materna, né? Enfim, mas principalmente dessa linguagem de mundo, de interpretação mesmo, de como eles veem a igreja, de como eles veem esse papel religioso, né? Acho que dá para tirar essa mensagem também dessa fala dele. E aí acontece o primeiro dia de votação, né? A gente vê toda aquela mística acontecendo. É lindo. Gente, esse filme é lindo demais, lindo demais. O tom das roupas, os cenários, a Capela Sistina, as escadas, que lindo. Cada corte dele dá uma foto. É uma fotografia, uma direção de arte, assim, de brilhar os olhos. Eu amo demais isso, sério. Eu gosto muito da cena, as ritos religiosos estão para começar, e o Lawrence, ele tá vestido, né, com uma roupa de celebrante, porque ele que tá responsável, né, por toda essa parte mais administrativa mesmo, né? Então, ele meio que é o host da galera ali. Dá pra ver que tem uma simetria, dá pra ver que tem uma organização ali nas imagens que é difícil de se encontrar, principalmente em algumas produções de hoje em dia. E aí, né, ele faz o rito, né, uma celebração, eu acho que é uma missa, né? Se eu não estou enganada. É uma missa especial, né? Porque é uma missa que antecede o momento do conclave, né? Da votação. Então, ele faz uma reflexão, né? Sobre quem deve ser o Papa. E ele fala sobre dúvida, né? Um discurso muito bonito que ele pede a Deus, né, que o Papa seja uma pessoa que duvida, né, para que ele mantenha a fé e para que ele mantenha a fé dele viva, né, porque a questão da dúvida, ela sempre inquieta as pessoas e faz com que elas melhorem, faz com que elas busquem respostas, e isso tem um significado muito bonito também. Eu acho assim, não acho, né, sei que o filme não representa o caráter religioso desses ritos, né, com tanta fidelidade, porque, como eu já disse, não é um documentário, né? Não ia ficar legal também ter tantas coisas assim. Pessoas que não são católicas também assistem o filme, etc. Mas a gente tem esse simbolismo, né? Desses ritos acontecendo momentaneamente. E aí sim, né? Acontece essa mística, esse momento da votação. Todos os cardeais se juntam. Para que um cardeal seja eleito, é preciso ter pelo menos, se eu não me engano, 2/3 dos votos. E geralmente eles são mais de 100, 150, 120, um número assim, mais ou menos, de cardeal. E eles se reúnem, né, em mesas, e eles têm uma cédula eleitoral colocada na mesa deles, e aí eles têm que colocar um nome. E depois, em fila, né, eles vão até a urna, depositam o voto, fazem um juramento a Deus, né, que aquele nome ali é uma pessoa que ele realmente acredita que deve ser papa, e coloca. E aí, depois que todos os cardeais votam, eles têm que contar, né, se todos já votaram, leem as cédulas, eles colocam numa linha, né, vão colocando numa linha todos os votos. Aí, quando termina, faz a contagem, né, de quantos votos cada cardeal teve, e se algum deles conseguiu ser o Papa. E dessa forma, né, se já não foi possível criar, né, uma campanha durante a convivência entre eles, nesse momento a gente já vê que são reveladas as intenções. Então, muitas vezes um cardeal que não era visto por uma pessoa, ele passa a ser visto depois que na votação ele teve um pouquinho de votos e sobressaiu, né? A gente vê um pouco antes disso, né, que na celebração do Lawrence, quando ele fala sobre duvidar, é um discurso bem impactante. E a gente vê que o Bellini, ele dá uma olhada assim meio... Ih, ele fez merda. E você não entende muito bem, né? Porque ele tá falando uma coisa legal. E ele é amigo dele, né? Você não entende por que ele tá olhando pra ele daquela forma. Mas aí a gente vai descobrir no resultado da votação. Cardinale Deiemi, 21 voti. Cardinale Tedesco, 18 voti. Cardinale Bellini, 17 voti. Cardinale Tremblay, 16 voti. Cardinale Lawrence, 5 voti. E isso aí já começa alguns conflitos. Então a gente entende por que o Bellini olhou estranho pro Lawrence. Porque ele chamou a atenção. No momento que ele fez aquele discurso, ele chamou a atenção para ele e ele tirou os votos que eram dele, porque eles são da mesma ala, né? Uma ala mais liberal. E falando sobre essa questão de ser liberal e conservador, outro detalhe da figurinista é que nas cruzes dos cardeais a gente consegue perceber quem é e quem não é liberal ali.
Os liberais geralmente usam crucifixo mais simples, né? O mais comumzinho, que é uma cruz bonitinha, mais moderna. E os que usam umas cruzes de ouro, ou que tem mais adornos, que tem um formato mais antigo, são os mais conservadores, que faz sentido, né? Porque uma cruz mais antiga remete muito à igreja antiga, à tradição da igreja. E isso é muito legal. Figurino que conta uma história, né? Eu acho isso lindíssimo. E aí começam os conflitos, né? O Bellini fica com raiva do Lawrence porque ele tá tomando votos dele. E aí já fica aquela coisa meio amigos e rivais. Eles são bons amigos, mas assim, é um momento de muito estresse, né, pra todo mundo ali. O Lawrence que o diga. Ele tá, nossa, a testinha dele assim, ó, coitado. Tem toda uma articulação, né, porque ao mesmo tempo eles querem chegar a um consenso, eles sabem que se eles não conseguirem um número, eles só vão ficar atrasando aquilo, então eles precisam encontrar uma pessoa que possa substituir. Um pouco antes, né, da votação em si, um pouco antes da clausura deles ficarem ali em reclusão, a gente tem uma informação do Monsenhor, né, auxiliar do Lawrence, que não tá aparecendo mais porque ele tá do lado de fora, que o Tremblay teve uma reunião particular com o Papa, né? O Tremblay foi a última pessoa que o Papa conversou, né, antes de falecer. Isso fica um pouco assim no ar, né? Que tinha acontecido alguma coisa meio complicada ali, mas o Lawrence não entende muito bem. E aí, depois da votação, vendo que o Tremblay teve alguns votos, né, ficou em destaque e corre o risco de ser papa, ele acha legal ele procurar saber o que foi que aconteceu, né, porque teria sido um problema. Que aparentemente o papa teria tentado fazer com que ele renunciasse, né, com que ele perdesse o cargo de cardeal. Mas não chegou às vias de fato, né, até porque ele faleceu, então isso fica meio desconhecido assim. E por ele estar correndo o risco, né, de ser o Papa agora, as coisas ficam mais complicadas e o Lawrence se vê nesse dever, né? Por ele ser o representante ali do conclave, ele sabe que se alguma coisa sair errado, ele vai se sentir culpado, não é porque ele acha que ele tem que resolver tudo, que ele é um justiceiro. A gente vê muito bem que ele é uma pessoa muito humilde, né? Que ele não tem essa vontade de se destacar nem nada do tipo. Tudo que ele faz é muito genuíno, né? Ele passa muito essa genuinidade pra gente. É muito bonito ver isso, porque é o ator, sabe? Que ator incrível. Ele passa muito que é uma pessoa boa, que ele faz o que ele acredita, que ele não tá fazendo isso pra conseguir aplausos, nem que as pessoas gostem dele, ele só tá fazendo o que ele acha que é certo. Isso é muito bonito, eu acho que é uma coisa que faz parte da religião católica, né? Pelo menos ela é uma coisa muito pregada. Eu sou uma criança da igreja católica, né? Eu cresci na igreja católica, eu sei muito bem de muita coisa, eu fiz crisma, inclusive. Então eu sinto muito isso, né, na figura de Jesus, até do Papa Francisco, inclusive, essa questão de genuinidade, de você fazer o bem sem esperar nada do outro, de você fazer aquilo porque você quer, porque você sabe que é certo, e você não vai se sentir bem se você não fizer. E eu acho muito legal esse personagem. Não dá pra criticar ele, porque tudo que ele faz assim é muito, muito seguro, muito honesto. E simplesmente assim, uma atuação que passa isso. Em nenhum momento ele fica se justificando. Eu faço isso porque eu sou bom. Não. Você vê aquilo nele, você vê o conflito existencial que existe nele. E o quanto que ele não tá querendo palco de ninguém, sabe? Ele só tá sendo ele. E pra ele é muito comum ser ele mesmo. Por mais difícil e mais pesado que seja. E aí, depois de se reunir, né, com os liberais, com os seus amigos, o Lawrence e eles, né, decidem que o melhor que eles podem fazer nesse momento é converter os votos que foram feitos para o Lawrence se voltarem para o Bellini, né, para ele despontar ali como um cardeal, que tem chance de ser papa realmente, né. Então, também tem uma questão interessante, né, que acontece na vida real, que é o Bellini falando que a mídia já estava dizendo que ele que ia ser o papa, né. E tem muito uma coisa assim, né, na Igreja Católica que se fala que quem entra papa sai cardeal, que é uma representação de que por mais que as pessoas tentem acertar quem vai ser o papa, elas não acertam. E tem essa questão do Bellini de muita gente apontar que ele era o papa porque ele era muito próximo do antigo papa, então tem muito disso. Eu acho que o caso do Papa Leão, né, que foi eleito agora,
É um grande exemplo, porque eu mesma, eu li e assisti muitas coisas sobre o conclave que aconteceu de fato e não vi em nenhum momento ele ser mencionado, né? Eu sequer conhecia ele. Então é muito isso, né? É uma coisa que eles explicam muito que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. É uma coisa que eu não vou saber explicar. Uma outra informação, né, que o arcebispo traz pro Lawrence é que o Benítez, né, que é o cardeal mexicano que chegou, né, que ele é todo simples, ele tem uma vibe muito legal, muito bonzinho, assim, ser bem carismático também. E que ele tava com uma consulta marcada, né, que ele pode ter algum problema de saúde. Então, é muito importante saber dessas coisas, né, porque se um cardeal, ele tá com problema de saúde, né, é um agravante, porque ele vai ser o próximo, ele pode ser o próximo papa, e se ele tiver alguma doença, pode ser que o papado dele não dure tanto tempo. Então, tudo isso tem que ser colocado em questão. É tanto que os cardeais com mais de 80 anos, eles não são votantes, né, eles são cardeais, mas eles nem podem ser o papa, nem podem votar, porque eles têm uma idade bem avançada. E enquanto ele tá cuidando das tartarugas, né, porque ele tem umas tartaruguinhas, né, o Lawrence tem umas tartaruguinhas ali nos aposentos dele, né, perto de onde ele mora mesmo, ele encontra o Benítez. E aí eles começam a conversar, ele pergunta da saúde dele, assim, ele não fala nada em específico, né, mas fica aquela coisa, né, vai que ele tem algum problema de saúde, mas ok. E aí eles conversam e o Benítez fala que ele votou no Lawrence. E a Lawrence, tipo, cara, eu nem quero ser papa. Ele não quer nem ser cardeal mais. Querido doido pra fugir. E aí ele fala, olha, não vota em mim não, eu acho que você deveria encontrar outra pessoa pra você votar, porque assim, eu não quero ser papa. E é isso, meu querido. Mas aí ele fala assim, o Benítez, eu acredito que eu deva votar em quem? Eu acho que deve ser o Papa, né? Ele dá uma breve lacrada nele. Porque tem essa coisa, né? Do coração, da escolha, do Espírito Santo. Então, é uma escolha bem pessoal mesmo, né? E aí ele fala, olha, eu acho que o Papa deve ser você. E essa é a minha opinião. Posso fazer nada. E aí o Lawrence fica com aquilo, né? Ele fica tentando mudar a opinião dele, mas ok. Ele vai pro quartinho dele e encontra o amiguinho dele lá, que tá revoltado, né? Por causa do que aconteceu. E aí eles têm uma discussão, o amigo dele chama ele de egoísta, mas como eu já falei, o Lawrence é uma pessoa muito good vibe, sabe? Não é que ele é tipo, não, mas ele é tipo, cara, eu só tô fazendo a minha vida aqui, deixa em paz. Ele não tá afim de volta, ele realmente não quer ser papa. Mas você fica meio assim até certo ponto, né? Você passa, às vezes ele quer ser papa, né? Vai que ele tá articulando. Será que ele é tão bonzinho assim quanto parece? Porque todo mundo ali tá passível de alguma coisa, né? A gente não... Sempre é assim nos filmes. A gente não tem como saber se um personagem tá bem intencionado ou não. Até quando ele é protagonista mesmo, né? Tem aquela história do narrador não confiável. Então, tudo pode tá em jogo ali. E nessa briga, né, do Lawrence com o Bellini, a gente entende que o Bellini, ele é muito político. Muito. Tanto que ele fica muito revoltado, né, de saber que um dos conservadores pode ganhar. Então ele quer fazer alguma coisa. Eu entendo ele muito, assim. Eu sei que é uma coisa muito preocupante, né? Até porque ele pensa muito na sociedade, no convívio dos seres humanos. Então isso é muito significativo. Ele é uma boa pessoa, ele não é uma pessoa ruim por isso também. Mas ele tem um certo egoísmo, ele tem uma certa ganância. Então você vê que os personagens, eles são muito profundos. Eles têm muitas camadas, eles têm várias particularidades, né, que são exploradas ao longo do filme. Não é um filme raso. Um pouquinho antes do Lawrence dormir, né, ele ouve um barulho de uma mulher falando alguma coisa. A gente sabe que as únicas mulheres que estão ali são as freiras. E quando ele sai, tem uma freira meio que saindo assim, e só tem cardeal ali, que é uma coisa meio estranha, deixar ele com uma pulga atrás da orelha, né? Mas até então ele não vai se meter porque, tipo, né? Alguém tem que ver isso aí. Alguém. E aí no segundo dia a gente tem mais uma votação, né? Que também não tem muito sucesso. Mas a gente vê que o ADM tá se destacando, tá tendo muitos votos. Ele é um papa africano, negro, então ele tem um certo significado, mas ao mesmo tempo ele é conservador. Então tem camadas e camadas, né? Porque ao mesmo tempo ele é uma minoria, mas ao mesmo tempo ele é conservador, sabe? Coisas que não fazem sentido, mas
Mas é assim, né? Assim que a nossa sociedade é. A fumaça sai preta, né? Tem essa questão também. Eles mostram isso, né? Que depois que os votos são contados, eles são queimados, colocam as substâncias lá que fazem com que a fumaça saia de determinada cor. E aí a fumaça continua saindo preta. Aí eles vão ao refeitório. No refeitório passa bastante, assim, no filme. Uma das partes que mais acontece, né? Eles comendo as comidinhas que parecem muito gostosas, inclusive. Eu vi uma matéria falando que eles só comem mais frutas e verduras e carboidratos na vida real. Então, eu prefiro o filme. O filme tem umas comidas muito legais. Eu gostaria muito de comer, inclusive. E aí a gente vê um conflito entre o ADM, né, que é esse cardeal que tá despontando aí como possível papa, tratando uma freira mal, né? As freiras são serventes, elas cuidam, né, da alimentação, como eu já falei. Então, assim, é uma atitude não muito legal de se ter. E o Lawrence, né, que já tava desconfiado com o que aconteceu na noite anterior, ele fica tipo, ó, esse cara aí vai ser o Papa, né? É possível que seja, né? Então eu tenho que ver isso aí se tá tudo bem. Porque ele se sente na obrigação, né, de saber o que tá acontecendo. E aí ele vai até a madre, Agnes, né, a irmã Agnes, que é a freira que gerencia, né? Que a freira, acredito que ela seja uma irmã superior, alguma coisa assim. Ela usa um hábito diferente e ela tem um papel mais administrativo também ali. E aí ele conversa com ela, eles têm uma conversa meio complicada, assim. Dá pra ver que eles realmente não são tão próximos, mas ela era próxima ao Papa, enfim. E aí ele consegue, né, conversar com a irmã. E aí depois disso, a gente vê que tem alguma coisa que aconteceu entre esses dois, né? O ADM e essa irmã. E aí o Lawrence vai falar diretamente com o ADM. E ele conversa e a gente descobre que o ADM teve um filho com essa freira. É uma questão de escândalos sexuais, que é uma coisa que existe na Igreja Católica realmente. Inclusive foi uma das coisas que afetou muito o papado do Papa Bento XVI também, que foi algo que surgiu muito na época em que ele era Papa, né? Ele foi acusado inclusive de abafar esses crimes. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com relação ao posicionamento dele, né? Mas é uma coisa que existe realmente. Então, assim, é uma problemática, né, para um futuro Papa ter essa história aí, né? Então, o Lawrence conversa com ele descobre que eles colocaram a criança para adoção e tem uma família e tudo mais. Mas é complicado. E aí ele fica muito triste, né, com isso, o ADM. E ele pergunta pro Lawrence, né, se ele tem alguma chance de ser papa, né, porque ele tava sendo grande cotado. Ou com mais chances, né, ele tava realmente tirando muitos votos. E o Lawrence fala que ele não tem chance, né. Não porque o Lawrence ia fazer alguma coisa, né, até porque ele não tem esse poder todo. Mas porque ele mesmo se manchou, né? Tratando a freira daquela forma, já levanta os rumores. E uma coisa que o Lawrence fala é que a igreja não quer esses rumores, né? Depois de ter se limpado, né, disso, de ter se afastado um pouco, né, dessas questões, seria péssimo nesse momento trazer isso de volta. Então, o ADM ele começa a cair nas votações. E aí, vindo essas questões todas dos votos, né, o Bellini percebe que realmente ele não tá conseguindo pegar muito voto. O Lawrence tá pegando alguns votos também, mas provavelmente não seriam suficientes nem para barrar alguém conservador, nem para ser eleito de fato. Então, eles tentam articular ali entre si, né, os liberais e os amigos do Lawrence, tentam articular o que eles podem fazer com isso, né? Escolher o menos pior, né? Como o Lawrence fala, entre o Tremblay e o Tedesco. Estão ali entre os mais votados. E aí eles escolhem o Tremblay, né? Apesar de tudo. Mas o Tremblay tem alguns segredos. E o Lawrence sabe disso. O Lawrence encontra o Benítez, mais uma vez, nosso cardeal fofinho. E ele continua insistindo que tá votando nele, ele dá mais uma lacrada nele, né? Falando que ele vai continuar votando em quem ele quiser, porque ele sente, né, que tem que ser desse jeito. E aí, nesse meio tempo, o Lawrence, né, ele ouve que a irmã, né, que chegou até lá e teve um caso, né, com o cardeal ADM, ela foi enviada no nome do Tremblay. E isso é meio complicado, né? Porque ela tem uma relação ali com um dos cardeais, então provavelmente foi um movimento mal intencionado que ele fez.
E aí ele fica encucado, né? Ele fala, não, esse cara tá quase sendo papa também, tá chegando perto de ser papa. E além de ter uma possibilidade de ele ter sido destituído do cargo pelo papa, ainda tem isso. Não pode ficar assim, né? Ele não aceita as injustiças, ele tem que lutar pelo que é certo. E aí ele fala com a irmã Agnes, né, que tem essas informações, então ele confirma isso, né, que tem realmente algo a ver com ele. E aí ele vai encontrar o Tremblay, ele fala que isso foi um pedido do Papa. E aí o Lawrence fica revoltado, né? Porque ele coloca o nome do Papa em vão, numa questão que ele acredita que não seja verdade, e isso faz com que ele tome uma medida desesperada. Quando o Papa morreu, e quando um Papa morre, isso também é verdade, isso acontece na vida real. A gente viu quando o Papa Francisco faleceu, que o quarto dele é selado. Então, eles colocam uma fita, depois que eles retiram o corpo, claro, uma fita vermelha, dão um laço, colam um selo e tá lacrado. Só pode ser aberto depois que o novo Papa for escolhido, né? E o Lawrence, nesse momento, ele precisa ver se isso é verdade. Se o Papa realmente fez isso, ele quer saber. Porque o Papa era um amigo dele, era alguém próximo dele, né? Então, ele se sente atacado de alguma forma. Eu sinto que ele faz isso porque ele queria justiça, né? Então, ele vai, invade o quarto do Papa, quebra o selo, que é um momento, assim, bem punk mesmo. Você não sabe o que tá por vir, se isso vai ter consequências ou não depois. Spoiler, não tem consequência. Eu acho que na vida real teria, né? Então, tá aí um ponto do filme que ficou meio assim. E aí ele entra no quarto do Papa, ele vê as coisinhas dele ali e ele chora. Ele ficou muito emocionado quando o Papa morreu no começo, mas nesse momento ele chora de verdade. Ele vê, né? Eu acho que nesse momento ele vendo as coisas do cotidiano dele, sem ele ali, eu acho que dói muito, né? Nessa questão da perda, quando você segue adiante e só sente a ausência. Acho que isso acaba sendo mais impactante do que a morte, assim, que acontece, né? E ele é uma pessoa que guarda muito as coisas pra ele, então ele tá sozinho ali e desaba. E aí ele encontra algo assim atrás dele, na cama, e ele vê que tinha alguns documentos ali, e ele vê que o Tremblay, ele cometeu um pecado muito sério, né? Agora no momento eu não lembro a palavra, mas eu vou colocar ela aqui, é uma palavra em latim, eu acho que é um tipo de crime cometido com relação a artefatos, não sei se é assim que chama, artefatos ou coisas santas, né? Objetos santos que são importantes para a igreja. E ele estava vendendo eles e usufruindo do dinheiro. E aí o Lawrence fica revoltado, porque além disso ele acusou o Papa de ter feito uma coisa que ele não fez. E mais uma coisa que aconteceu na vida real. Bom, se você não vê as notícias, teve um cardeal que foi destituído do cargo porque cometeu crimes também relacionados a dinheiro. E aí, depois do falecimento do Papa, ele tentou participar do conclave, né? Muito parecido, eu acho que ele e o Tremblay têm a mesma vibe, assim. E muito real, a gente... Ai, não, isso não aconteceria. Bom, aconteceu uma coisa bem similar, né? Claro que não com todos os detalhes. E aí, uma vez que o cardeal Lawrence consegue esses documentos, ele tem provas, ele vai até a sala da irmã Agnes e faz várias cópias deles para entregar para os cardeais. E o Tremblay fica muito revoltado, né, com essa informação de que dizendo que é mentira, enfim. Tudo ele coloca meio que a culpa no Papa, no antigo Papa, no caso. E o Tedesco não vê isso muito bem também, as pessoas ficam meio revoltadas com o cardeal Lawrence, porque ele meio que tá tomando um partido, ele tá mexendo nos pauzinhos de alguma forma ali, tá influenciando. E aí ele fala que quer sair do cargo de decano, ele não quer mais ser cardeal, ele fala isso. E até esse momento, as freiras, elas não abriam a boca, né? Não quando não solicitadas. E fica um barulho, assim, uma gritaria. E a gente ouve uma voz vai falando, irmãos, não sei o que, ela grita. E a irmã Agnes. E ela explica, né, a situação do Tremblay. Ela conta, né, que foi ele que fez com que a freira que estava envolvida com o ADM foi para lá. Então ela prova que ele tem uma índole ruim também. Ela faz isso, né? Eu achei bem legal. Elas são tão invisibilizadas. Ela inclusive fala, né, sobre isso, sobre o fato delas não terem voz ali. Mas todo mundo escuta ela naquele momento.
Então as coisas ficam calmas e o conclave continua. Aí nesse momento a gente tem um momento de amizade, né, entre o Lawrence e o Bellini. Ele pede desculpas, né, ele entende que o Bellini, no caso, ele entende que quem realmente era muito egoísta era ele na história, ganancioso, então ele volta a ser aquela pessoa humilde, legal do começo do filme. E em dado momento, né, das discussões deles, o Bellini tinha perguntado pro Lawrence, né, ele falou bem assim, não perguntado, mas ele afirmou que todo cardeal, ele tem no coração o nome que ele vai ter quando for papa. E o Lawrence fala que não tem isso. A gente vê mais uma vez sinceridade nele, a gente percebe que ele realmente não quer ser papa, ele não quer aquilo, ele não tem nenhuma intenção disso. E nesse momento ele afirma para ele que ele queria ser chamado de João. E a gente vê pela expressão do ator que aquilo vem bem de dentro do coração, né, do personagem. Ele tem um olhar muito impactante, ele tem um jeito de agir tão genuíno. Eu fico encantada, sério, com a atuação dele, gente. Sério, é emocionante mesmo. Esse filme, ele tem tantos significados, ele tem uma beleza tão forte, tão grande. E nesse momento eu fico até arrepiada, porque é muito bonita a simbologia dele, né? É como se o Lawrence tivesse aceitado que ele pode ser o Papa e que, como ele tem lidado com todos esses problemas esse tempo todo, ele talvez seja a pessoa indicada, né, para fazer isso. Talvez seja o que Deus quer para ele e ele tá aceitando isso, né? Aí depois que o Tremblay foi derrotado, né, o Bellini fala que agora o Lawrence ele tem chances reais, né, de ser o Papa, né, depois de tudo que ele fez. Então a gente tem mais uma votação. Mas no meio dessa votação acontece uma explosão dentro da Capela Sistina. Antes já tinha acontecido, eles ouviram uma bomba, né, uma coisinha, uma explosão assim, mas como eles não podiam saber de nada que estava acontecendo lá de fora, até o Lawrence mesmo que está responsável ali, ele prefere não saber. Então a gente também não sabe o que foi que aconteceu, mas dessa vez, como uma coisa foi mais séria, né, alguns até ficaram machucados, ficaram com cortes, ficaram sujos de poeira. Eles descobrem que foi um atentado terrorista. E causou muitos feridos, causou mortos também. Então isso gera uma certa revolta no Tedesco, né? Que é um cara ali de bem conservador. Então ele tem algo contra as outras religiões também, né? Porque essa questão de homem-bomba, de terrorismo tá muito associada a uma religião específica também. Então ele já vem com um discurso bem preconceituoso mesmo, incitando guerra, né? Que se tiver que ser uma guerra santa, ele vai ser o Papa que vai fazer essa guerra se for preciso e tal, com toda aquela revolta. É revoltante sim o que aconteceu, mas aí nesse momento a gente ouve uma voz que vem lá de cima mesmo, não literalmente. Mas é o cardeal Benítez, né? O nosso cardeal fofinho. E aí ele fala, né, que como ele tem experiência nisso e o Tedesco não tem, ele não sabe do que ele tá falando, né? Falar sobre guerra e quantas vidas foram perdidas e como desejar isso dentro da igreja, né? Não é isso que a igreja prega. É o amor entre as pessoas. E ele fala da vivência dele ali, que é uma coisa tão real e tão bonita no filme também. Que filme lindo, gente. Aí ele ganha a atenção de todo mundo nesse momento, né? E depois que ele se recompõe, eles vão votar novamente. E aí a votação, com todo aquele protocolo, né, que a gente já viu antes, no começo. E aí eles começam a aplaudir, né? Finalmente o Papa foi escolhido. E batem palmas, você não sabe quem que é o Papa, né? Ficou aquela coisa meio assim. E aí você vê que não é o Tedesco. Ufa, que bom, né? Acho que depois do que ele fez, seria meio complicado se os cardeais continuassem votando nele, né? Isso seria um indicativo de algo muito complicado dentro da igreja, no filme, tá? E aí depois você vê o Lawrence também aplaudindo e olhando para alguém. E no fim, o Papa escolhido é o cardeal Benítez. E aí o Lawrence, né, que tá presidindo a celebração toda, pergunta se ele aceita. E ele aceita com o nome de Papa Inocêncio. É muito fofo também. Eu gosto muito do Benítez. Ele aparece muito pouco, mas todos os momentos que ele aparece é de muita genuinidade também. É um ator também muito bom.
que é muito legal isso, né? Porque atores que aparecem pouco, mas conseguem transmitir tão bem quem eles são. É assim, gente, cinema simplesmente, né? Esse filme é outro nível, assim. Não tem nem como comparar com nada, porque são atores muito bons. Eu acho que, assim, eu amo muito a fotografia dele, é muito bem feita, mas pra mim, eu acho que o que mais me prende nesse filme, o que mais me chama a atenção, são as atuações mesmo, né? A irmã Agnes também é um exemplo, né? De um personagem que aparece pouco, mas capta sua atenção ali. Então, o Papa é escolhido, tem todos os trâmites, né? Tá todo mundo feliz, porque ele parece ser uma boa pessoa, ele condiz muito com o que a igreja diz, então, assim, tudo muito legal. Por mais que houve essa quebra de expectativa de que fosse o Lawrence. Mas tem um porém, né? O arcebispo, né? Nosso grande informante, gente, porque tudo esse homem sabe, tudo ele descobre. E é tudo assim, a gente não vê ele investigando nada, ele simplesmente chega com a informação pronta, assim. Incrível, né? Incrível. Eu acho que isso aí realmente não existe, né? Mas é legal um personagem assim, ele é interessante também. Embora ele não tenha tanta personalidade, assim, comparado aos outros. A gente lembra, né, daquela situação que o Benítez tinha uma questão de saúde, né? Um tratamento, que ele ia pra uma clínica e tal. Então, assim, agora que ele realmente foi escolhido Papa, isso é uma questão, né? Então o Lawrence quer saber, né, o que ele foi tratar, porque às vezes ele tá doente, né? E como eu falei, um Papa doente é uma situação complicada, mas ele já tá escolhido, não tem o que fazer também. Mas ele quer saber, né, quer estar a par da situação, porque ele que administra ali, é como se ele fosse o braço direito mesmo do Papa, né? Acho que ele vai continuar tendo essa função ali na história, por mais que ele não seja o Papa em si. Mas ele precisa de um administrador bom do lado dele, né? Enquanto ele faz o papel carismático, às vezes de viajar muito, ele precisa ter uma pessoa que cuida das coisas de uma forma mais administrativa mesmo. E aí ele vai lá e ele conversa, né, com o Papa Inocêncio agora. E é uma conversa muito delicada, assim, né? Ele fala que ele foi ordenado padre e nessa época ele não tinha acesso a muitas coisas, né? Ele era de um lugar muito simples e que um dia ele teve que fazer uma cirurgia de apêndice e ele descobriu que tinha útero e que os cromossomos dele, de alguma forma, definiam ele como uma mulher. E o Lawrence fica assim, chocado, né? Totalmente, como qualquer pessoa ficaria com a informação dessa. E aí, sabendo disso, ele tentou renunciar, né, como padre, porque ele não se sentia digno, enfim, todas as questões assim relacionadas a esse tipo de pensamento, mesmo ele sabendo que era um homem, crescido como um homem, né, porque isso é possível, isso acontece. E aí o Papa não aceitou, né, e também transformou ele em cardeal. E aí ele conversou com ele e marcou, né, uma clínica, né, para ele fazer a remoção, uma esterectomia, né. Mas ele pensou consigo mesmo, né, que se ele fizesse isso, ele estaria mudando o que Deus fez, já que ele nasceu com essa condição, né, ele nasceu desse jeito. Ele aprendeu a conviver com isso, ele amava a si mesmo do jeito que ele era, né, porque foi Deus que o fez assim. Ele traz aquele pensamento do Lawrence de novo, né? De um papa imperfeito, de um papa que tem questões ali. E entre todas as questões, né, de defeitos, pecados e problemas que apareceram no filme, eu nem sei se isso nem é, sei lá, um defeito, um pecado, é uma condição de saúde. Ele nasceu desse jeito. Então, por mais chocante e absurdo que seja, não tá errado, né? Não tem o que fazer ali naquela questão. E isso é muito significativo. E o filme termina não com o Inocêncio aparecendo na sacada, né? Mas com o Lawrence olhando 3 freiras saindo, né? Do prédio ali em que eles estão. E o que isso significa, né? Que mensagem que isso trouxe? Eu acho que é muito interpretativo, né? Primeiro, essa reflexão. Eu acho que isso é uma coisa que pode até já ter acontecido, não tô falando aqui, asneira nem nada, mas como o próprio filme demonstra essa condição, né, de nascer com 2 sexos, uma pessoa intersexo, é uma coisa real, acontece. E, sei lá, antigamente as pessoas não tinham acesso aos exames, às cirurgias que a gente tem hoje em dia, né? Então, vai saber, né, se isso não já aconteceu. Não sei, não como papa, ou talvez como padre, ou sei lá. Simplesmente não tem como a gente ter 100% de certeza, né? Outra coisa, as pessoas reclamando muito desse plot do filme, tudo mais. Assim, por quê? Qual o grande problema disso?
Não entendo. Ele tem alguma culpa de ter nascido do jeito que ele nasceu? São muitas perguntas. E por que toda essa rejeição à mulher nessa figura de liderança da igreja, né? Porque nunca houve uma mulher papa, né? Papisa. Tem uma lenda da papisa Joana, mas a história diz que isso não é verdade. Dizem que é a tradição, mas a tradição já mudou em tantos sentidos, né? E porque justamente nesse. Eu, pelo menos, durante a minha vida na religião, eu percebo muito mais mulheres que homens dentro da igreja, principalmente de forma ativa, né? Que frequentam, que participam, que realmente são religiosas. E desde criança foi algo que eu conflituava a entender, né? Por que as mulheres, sendo tão religiosas, tão participativas na igreja, não poderiam assumir um papel de liderança, por exemplo. Eu não estudo teologia, eu não fui tão a fundo na minha pesquisa, mas acredito que é essa questão de apego à tradição. E uma coisa que o Benítez diz, né, quando tá falando com o Lawrence, é que talvez essa condição dele ajude ele de alguma forma, né, no papel de papa dele. E como isso seria, né? Talvez ter olhar para outras pessoas em condições sociais vulneráveis, né? Pessoas que são silenciadas, pessoas que não têm voz na igreja principalmente, né? Porque de certa forma a mulher não tem voz na igreja, ela não pode celebrar uma missa, ela não pode celebrar ritos, ela não pode ser papa. Mas tem tantas mulheres significativas também na Bíblia, né? Tantas mulheres que representam papéis importantes, principalmente falando na Igreja Católica, que tem uma mulher como uma das grandes figuras da religião, que é Maria. É um pouco triste, né? Ver como que as pessoas ainda reagem a um pensamento como o que esse filme traz, de que às vezes uma pessoa que nasce numa condição específica, que não houve escolha sequer de estar daquela forma, pode ser mais criticada e mais julgada do que uma pessoa que realmente fez algo ruim. E N coisas que esse filme traz. Esse filme é muito bom, esse filme é lindo. E se você não entende que ele é um filme, se você não entendeu o que ele quis dizer, eu sinto muito. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu volto em breve. Me digam se vocês gostaram, me digam o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram, se estão com vontade de ver. Me indiquem coisas novas, séries, filmes ou qualquer coisa que você gostaria de ver aqui no canal. Até a próxima. Um beijo.